Ontem, quando buscando de Deus esta palavra, depois que Deus me firmou o coração neste texto, fiquei pensando dos muitos animais que são retratados na Bíblia e que trazem muitas lições especiais ao nosso coração. E hoje eu quero falar de um grande peixe, você conhece só por mencionar isso. Obrigado, amor. Mas poderíamos também pensar naquele peixe que Pedro pegou quando Jesus disse: olha, vá, lança o teu anzol no mar e o primeiro peixe que você pegar, verifica na boca dele que ele tem um tesouro. Dá uma mensagem, irmãos. Fiquei pensando naquela jumenta que foi profeta para aquele homem, e naquele homem que se manifestou como um jumento para aquele animal. Mas Deus falou-me ao coração numa palavra no livro de Jonas, em algumas lições de um grande peixe. E hoje quero falar das lições que este grande peixe ele traz ao nosso coração. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jonas. Eu quero ler o último versículo do primeiro capítulo e o segundo capítulo todo, que são 10 versículos. Então, a começar do versículo 17 do capítulo 1, dando sequência no texto, capítulo 2. Amém? Então, Jonas, capítulo 1, versículo 17, e continuamos a leitura. Amém? O texto nos diz assim, versículo 17 do capítulo 1. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Versículo 1 do capítulo 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e lhe disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 4. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já estava apagada, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Versículo 10. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Geraldo Dimas, ore ao Senhor nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus.
Glória a Deus. Amém, Jesus. Sim, meu Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, ficar no estômago de um peixe 3 dias e 3 noites precisa mudar uma pessoa, né? Precisa transformar uma pessoa. E Jonas, ele fala aqui de um momento terrível. Ele fala de experimentar algo que ele não desejava passar nunca mais. Poderíamos comparar alguns problemas agudos que nós enfrentamos na nossa vida, algumas dores intensas que nós enfrentamos na nossa vida, como estar no ventre do peixe. Mas eu quero dizer para você que estar no ventre do peixe para Jonas não foi morte, foi salvação. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração, porque talvez você esteja se sentindo como Jonas estava se sentindo, no ventre do peixe. Mas entenda que estando no ventre desse peixe, foi o lugar onde Jonas encontrou-se consigo mesmo. Foi no lugar em que Jonas recobrou a sanidade. Foi no lugar em que Jonas colocou sua vida na balança e pôde de fato voltar-se para os braços do Senhor. Jonas chega a dizer: do ventre da morte gritei por socorro. Não era algo bom, não era algo bonito. E quantas vezes nós passamos por questões que parecem indissolúveis. É uma noite longa que parece não ter fim. E como os guardas noturnos, ansiamos, desejamos o romper da aurora, e como custa chegar. Muitas vezes as provas vêm e parece que não vão cessar, que não há saídas pelas quais nós possamos passar e nos ausentar daquela aflição. Porém, o Senhor nos quer ensinar nesta manhã com este grande peixe, amém? Primeira lição que Deus fala ao meu e ao seu coração é que o grande peixe veio salvar e não matar. O último versículo do capítulo 1 de Jonas, o texto nos diz: então o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas abandonou o Senhor, porém Deus não o abandonou. Jonas queria fugir, ele abriu mão de sua missão, da missão que Deus deu a ele, mas Deus buscou-lhe para que ele pudesse cumprir a vontade do Senhor. Deus chamou Jonas, escuta isso, porque Deus via em Jonas um potencial que Jonas não enxergava em si mesmo. Deus tem buscado a sua vida, Deus tem se manifestado em você, e Ele quer manifestar-se através de você, porque Ele vê potencial em você. O Espírito Santo te convenceu porque há um potencial na sua vida, um potencial de glória, um potencial de graça, o potencial que pode fazer manifesto o nome do Deus vivo com poder e glória nesse mundo. O Senhor deseja que você entenda o potencial que há, e ainda que você não enxergue, se você entende que Deus te chamou, Ele te chamou porque Ele te conhece.
E Ele sabe que você pode desenvolver aquilo que Ele deseja da sua vida. Escuta, Jonas decidiu morrer, porque quando ele pede aqueles tripulantes daquele navio que o lance no mar, né? Você conhece a história. Ele abre mão da sua vida. Ele quer morrer. Me lança no meio desse mar, a tempestade vai passar. Jonas abriu mão da sua vida e queria morrer, mas Deus enviou o grande peixe, não para matá-lo, mas para salvá-lo. E se nós podemos, escuta isso, queridos, se nós podemos comparar esse grande peixe com um momento difícil que nós vivemos, nós podemos entender que estes momentos podem salvar a nossa vida. Jonas dormia no porão do barco, mas todos os homens que estavam naquela embarcação junto com Jonas lutavam contra uma tempestade. Os lábios de Jonas estavam cerrados, mas a tripulação clamava ao seu Deus. Nós olhamos para o texto e ainda vemos que por se agigantar a tempestade, Jonas então pede: lança-me ao mar. E caindo no mar, ele afunda para a morte. Mas Deus, pelo seu imensurável amor, prepara um grande peixe para salvar Jonas. Passar pelo ventre do peixe 3 dias e 3 noites, não foi para a morte de Jonas, mas foi para a salvação de Jonas. Ainda que muitas vezes, irmãos, entenda isso, não compreendamos o porquê de algumas situações pelas quais passamos, ainda que pareça incompreensível alguns sofrimentos que enfrentamos, ainda que eu olhe para a minha vida e diga: eu não vejo razão, eu não vejo motivo, eu não vejo ser justo o que eu estou passando. Ainda que você faça uma leitura de você e não veja que você merece passar pelo que você está passando. Deus diz a você nesta manhã que Ele tem ciência de tudo o que acontece, que Ele sabe aquilo que você precisa e que você não precisa, aquilo que você pode e que você não pode, aquilo que você suporta e aquilo que você não suporta. Ele sabe da sua estrutura e sabe do que Ele precisa trabalhar e na área que Ele precisa trabalhar na sua vida. E quais são as ferramentas que Ele vai usar para trabalhar tais questões na sua história. Na vida de Jonas não era a morte um fim determinado para ele por Deus, mas Deus queria restabelecê-lo para que ele fosse o homem que ele podia ser. Deus, pelo sofrimento, muitas vezes quer nos tornar a pessoa que Ele espera de nós. E muitas vezes, se não for pelo grande peixe, nós nos entregamos à morte, nós nos entregamos ao desânimo, nós desistimos da vida, mas Deus está dizendo a você: não desista. Quantos se afastaram ou estão se afastando porque foram tragados por um grande peixe ou estão passando por um grande problema, tornaram-se indiferentes, fugindo de suas responsabilidades como servos, ou apenas acomodados, deixando a vida passar sem que esta vida cumpra os propósitos de Deus. Neste momento, para tais pessoas que se encontram em total desânimo ou total afastamento, se torna indiscutivelmente necessário que um grande peixe venha, que um grande peixe engula esta vida, para que ela possa retornar-se, não para morrer,
mas um peixe que a impeça de se matar antes que a morte chegue, que as impeça de morrer, mas que as faça analisar a sua vida e que as faça cair em si como filho pródigo no chiqueiro e que as faça reconduzir-se a Deus o Pai. Escuta, tais vidas não podem omitir de dar o seu melhor para Deus. Irmãos, nenhum de nós pode omitir. Podemos omitir de dar o nosso melhor ao Senhor. Jonas estava omitindo o seu melhor, ele podia ser melhor, mas ele estava omitindo, e o grande peixe vem salvá-lo de toda a sua omissão. O seu tempo não poderia ser gasto egoisticamente, fazendo a sua vontade, ou seguindo o curso que ele desejava, precisando ir para Nínive, vai para Tarsis. Nós não podemos usar a nossa vida seguindo o curso que deseja o nosso coração, mas precisamos buscar direção de Deus para seguir a vontade dEle, para cumprir os propósitos dEle. Nossos talentos não podem ser restritos em função de divergências com pessoas. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo porque alguém, porque fulano, porque cicrano, Deus não espera que isso aconteça, mas Deus espera que o seu louvor seja dado a Ele, independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa. E eu digo isso olhando para Jonas, porque Jonas estava deixando os seus talentos sendo enterrados, o seu talento como profeta do Senhor, ele estava deixando porque ele tinha uma Senhor precisa ser dada a ele. É Deus a quem nós devemos agradar, é a Deus que nós devemos glorificar. Jonas estava fazendo o caminho inverso da vontade de Deus, e o grande peixe veio salvá-lo, veio ajudá-lo a rever a sua vida espiritual. Que os problemas que nós enfrentamos, ou seja, que os grandes peixes que nos tragam de vez em quando, possa nos ajudar a também recobrar a sanidade, porque Deus escuta mais uma vez falando o seu coração. Deus não permite que um grande peixe te engula para a sua morte, mas para a sua salvação. Segunda lição que o grande peixe traz a nós. O grande peixe restaurou o altar da oração de Jonas. Irmãos, no navio todos oravam e Jonas estava dormindo. Aqueles homens que oravam a um Deus que a Bíblia diz que cada um orava para o seu Deus. Aqueles homens que não tinham nem mesmo consciência do Deus verdadeiro, clamavam. E o único que talvez estava ali, que tinha convicção de fé no Deus vivo, dormia, se calava. Irmãos, estamos vivendo num tempo em que a igreja não pode se calar, em que nós não podemos omitir a nossa palavra de oração, em que a nossa intercessão precisa ser colocada diante de Deus, clamando pelo nosso país, clamando pelo nosso município, clamando pela vida dos nossos irmãos. Não podemos parar de orar. A tribulação ou o grande peixe não tem somente uma função ou poderes destrutivos, não. Mas nós olhamos aqui que a tribulação ela pode ser a maior motivação que nós precisávamos para restaurarmos o nosso altar de oração. Algumas pessoas fazem exatamente o contrário. Quando se encontram dentro de um grande peixe, elas se revoltam, elas desanimam, elas esfriam-se na fé.
Mas o Senhor está te dando um conselho nesta manhã. Nada deve te separar da oração, nada deve calar os teus lábios, nada deve impedir ou ser impedimento para que você clame ao Senhor, porque a boca de Deus diz a nós: orai sem cessar. E esta expressão sem cessar, ela quebra todos os limites, ela tira todas as barreiras, ela destrói todas as fronteiras, mas ela abre a plenitude da possibilidade, e ela nos mostra que em todo tempo, em todo lugar, não há fronteiras, não há limite, nada pode fazer com que o servo do Senhor deixe de falar com Deus. Escuta, Deus não se engana com aquilo que nós temos que passar. Então ore ao Senhor, ore ao Senhor. Estar no ventre daquele peixe foi salvação para Jonas, porque ele restaurou o altar da oração. Você acompanhou comigo o versículo 1 do capítulo 2 de Jonas. Ele diz assim: olha, lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor. Lá dentro do peixe, no barco se calou, mas agora lá dentro do peixe ele ora. Lá dentro do peixe ele recobra a sanidade, ele reata o seu altar. Como o grande peixe faz diferença na nossa vida, ou pelo menos quanto nós precisamos permitir que ele faça. Como diz o cântico, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para mim, sua vontade é boa, perfeita e agradável. Só Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe, Ele te ama, e é por isso que Ele preparou para nós, irmãos, um céu. É por isso que Ele sempre ordenará, se Ele encontrar você lá no ventre do peixe, se Ele encontrar você lá no ventre do peixe, com o seu altar de oração reerguido, Ele sempre ordenará ao peixe que te devolva à terra firme, ou seja, a tribulação vai passar. Você conhece esse versículo? Porque todos os versículos impactantes de promessa são muito divulgados. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam, contribuem para o nosso bem, até o grande peixe. Na Nova Versão Internacional da Bíblia, Tiago capítulo 5, versículo 16, da parte B, a Bíblia vai dizer assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Em outra versão vai dizer, pode muito em seus efeitos, mas nessa versão fala que é poderosa e eficaz. Eu queria trazer esse versículo para o teu coração, para que você entenda que independente de onde você está, talvez agora no ventre do grande peixe, que você não deixe o teu altar de oração no escombro, mas que você mantenha-o edificado, porque a tua oração é poderosa e eficaz. Aleluia! As pessoas param de orar por coisas banais. Muitas vezes começam a orar com um propósito e, alcançando o propósito, param de orar. Às vezes, por não alcançar o propósito, param de orar. Às vezes, por se esquecerem e se esquecem da oração porque ela não é prioridade. Às vezes, porque ficou entretido ali com outras coisas, como o celular, por exemplo, e quando se deu por si, já estava tarde. É desligar o celular e dormir. Por coisas banais, as pessoas abandonam a oração.
por coisas de menor valor, as pessoas abandonam a oração. Mas Deus está dizendo a você: se você ora, mantenha erguido o teu altar de oração. Se você parou de orar, reerga este altar de oração. E se você não ora, nunca orou, comece a erguer o teu altar agora. Porque o grande peixe foi para a salvação de Jonas restaurar o seu altar de oração. Foi pelo grande peixe. Porque se Deus permitisse que Jonas fosse sendo levado pelas tendências do seu coração, ele tinha tirado férias e talvez permanentemente tinha atracado no porto de uma outra cidade que Deus não esperava dele, lá em Tarsis. E Deus espera que você, que eu, que todos nós entendamos que o grande peixe, ele nos chama a restaurarmos o nosso altar de oração. Terceira lição para o seu coração, amém? O grande peixe restaurou o altar da adoração de Jonas. Versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. Jonas declara isso dentro do grande peixe. Mas lá fora, antes do grande peixe, já não adorava o Senhor. Longe do grande peixe, estava perdido em sua fuga. Seus lábios não cantavam, seu coração não adorava, sua mente pensava em fugir. Ele estava em fuga, fugindo da verdade, fugindo do seu ministério, fugindo da realidade de um amor que eu não direciono para um alvo proposto por mim, mas que eu preciso ampliar este amor, porque ele não é meu, mas é o amor de Deus, e esse amor que reside em mim, e que Deus espera que eu reparta, ele não pode ser apenas para aqueles que eu penso que merecem o meu amor, mas ele precisa ser repartido por todos. Jonas tinha uma dificuldade, porque ele queria expressar o seu amor para o seu povo, mas ele não abria mão que deste amor, chegar até os ninivitas. Para ele, na ideia dele, na cabeça dele, aquele povo não merecia esse amor, não merecia o perdão de Deus, não merecia a misericórdia e a compaixão divina. Ele ainda vai falar isso lá na frente. E olhamos para Jonas, que está fugindo da responsabilidade de proclamar a palavra de Deus para todos. Irmãos, não podemos selecionar a quem nós vamos amar. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, e isso não nos dá direito de deixar de amar, ou de ficar devendo o amor. Mas a Bíblia está dizendo: olha, estamos sempre em dívida. Ou seja, por mais que nós amamos, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Por mais que nós amamos, estamos sempre em dívida, porque nós podemos expressar um maior amor. Essa é a interpretação fiel desse texto. E como nós precisamos entender isso? Que esta palavra de salvação não é minha, exclusiva, para que eu pregue apenas para aquele a quem eu acho que pode ser salvo. Mas eu preciso buscar a salvação de todos. Então Jonas não mais adorava o Senhor fora do peixe. Suas ações não adoravam ao Senhor, estava em fuga. Mas agora, dentro do peixe, ele restaura o seu altar de oração, e ele restaura o seu altar de adoração. Então escuta, igreja amada, se você está passando pela tribulação, aprenda alguma coisa com ela. E se alguém que você ama está passando por tribulação, ore por ela, mas diga: Senhor, se é um grande peixe para salvar, salva.
Porque muitas vezes nós queremos impedir aquelas pessoas que nós amamos de passar pelas provas, pelas tribulações, porque achamos que elas não merecem, ou que elas estão sofrendo. Muitas vezes o sofrimento é a razão da nossa vitória futura. Muitas vezes as dores que passamos hoje será o crescimento que faltava para que eu me entregasse ao Senhor. E Deus espera que nós passemos, irmãos, pelos grandes peixes, restaurando questões das nossas vidas. Paulo e Silas, na prisão, grande terremoto abalou aquele lugar. E aquele terremoto abalou aquele lugar. Quando o coração daqueles homens que estavam presos, o coração daquele carcereiro, já havia sido abalado pelo testemunho eficaz daqueles homens, quando oravam e cantavam ao Senhor, quando adoravam ao Senhor. Irmãos queridos, quando Jonas, no ventre do peixe, restaura o seu altar de oração e o seu altar de adoração, quando ele glorifica o nome do Senhor e ele diz que vai cantar um cântico de louvor e gratidão, quando ele ora ao Senhor, então um grande terremoto acontece no coração dele. E é este terremoto que manifesta-se no íntimo de Jonas, que faz com que Deus ordene ao peixe que leve-o de volta à terra. Amém, igreja? Glória a Deus. O salmista, no Salmo 146, versículo 2, ele declara: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Durante a minha vida e enquanto viver. A expressão do salmista. E isso diz respeito, irmãos, não apenas àqueles momentos em que alcançamos tamanha dádiva, em que alguém que nós amamos alcançou grande conquista, aí nós louvamos ao Senhor, os nossos lábios têm alegria para cantar. Escuta, não somente, mas o salmista está nos ensinando em todo o tempo, enquanto nós vivermos, nós precisamos louvar e adorar o Senhor com os nossos lábios, com a nossa vida, com o nosso testemunho. No grande peixe talvez seja o lugar mais impactante em que o seu testemunho vai falar, porque na comemoração todo mundo agradece a Deus, mesmo aqueles que só têm uma fé teórica, irmão. Agora é no ventre do peixe que você vai impactar os ímpios. É no ventre do peixe, é passando pelo ventre do peixe, glorificando e louvando e expressando sua adoração. É ali que o seu testemunho vai ser mais forte. É ali que as pessoas vão dizer verdadeiramente: esse homem, essa mulher é servo, é serva do Senhor. E é realidade. Mas escuta algo muito importante. Louve ao Senhor. O salmista te exorta a louvar ao Senhor enquanto você viver, em todo o tempo da sua vida. Mas saiba que independente de onde você estiver, escuta isso. E o ímpio ouça isso como repreensão. Mas todo aquele que serve a Deus, escute e acolha no seu coração, independente de onde você estiver, até mesmo dentro de um grande peixe, sendo servo do Senhor, Ele está contigo. Como o quarto homem junto aos 3 jovens na fornalha. Porque o Senhor Jesus, Ele disse, e você conhece muito bem: eis que estarei convosco todos os dias, nos grandes peixes pelos quais você passar, também ali estarei. E quarta e última lição, eu tenho certeza que temos muitas, irmãos, muitas lições para extrair desse texto,
Mas deixando para você uma última lição acerca desse grande peixe. Escuta, o grande peixe está sob o controle amoroso de Deus. Amém? Versículo 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Se esse grande peixe pode representar um momento difícil da nossa história, escuta, ele não está fora do controle de Deus. Os teus problemas não estão sem controle, ainda que você não tenha controle sobre eles. Mas importante não é você ter controle, porque você é limitado, você é limitada. Importante é estar no controle daquele em quem limite não há. E está nas mãos do Deus vivo, o controle sobre todas as coisas. O grande peixe que te tragou, ele te colocará em terra firme, se assim você crê no Senhor. O grande peixe foi instrumento nas mãos de Deus para salvar Jonas, para restaurar o altar da oração, para restaurar o altar da adoração. E agora o grande peixe está totalmente submisso às ordens de Deus. Uma palavra. Eu penso, irmãos, quando Jesus disse, olha, é uma fé que não se encontra muito facilmente por aí. Quando Jesus ele fala sobre a fé daquele centurião que chega perto de Jesus, Jesus, uma palavra do Senhor, uma palavra e o meu servo ficará salvo. E Jesus, conhecendo aquele homem, entendendo a questão, falou assim, vamos lá na sua casa. Não, Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa, mas há uma palavra. Irmãos, escuta isso, uma palavra de Jesus tem poder para dar ordem ao grande peixe e ele te devolver a terra firme. As tuas questões conflituosas não estão no seu controle, mas está totalmente submissa ao controle do Senhor. Não existe tribulação da qual Deus não tenha total domínio. Então aquieta-te, aquieta o teu coração e saiba que o Senhor é Deus. Aquieta-te e não permita que a ansiedade te roube o melhor da tua fé. Cada manhã, todos nós temos apenas duas opções. Todas as manhãs, você só tem duas opções: entregar-se totalmente nas mãos de Deus, a esse controle amoroso de Deus, ou tentar lutar contra tudo e contra todos, tentando controlar o incontrolável, porque não temos controle nenhuma sobre nada, irmãos. Mas entrega tudo nas mãos do Senhor. Isso eu falo de circunstâncias, tá, irmão? Não temos controle das circunstâncias, das questões, mas entrega a sua vida no controle amoroso de Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Todo grande peixe, escuta, será bênção para você se ele te fizer aproximar mais de Deus. Jonas estava totalmente distanciado de Deus, fugindo de Deus, alienado da vontade de Deus. Deus mandou uma coisa, fazendo outra totalmente diferente. Deus tem um propósito, eu tenho o meu propósito particular. Mas o texto nos mostra aqui que esse grande peixe foi uma preparação de Deus para Deus restaurar Jonas, reconduzi-lo ao caminho em que ele precisava andar, fazê-lo entender que a sua oração precisa ser contínua, que a sua adoração independe
de qualquer coisa, que a sua pregação tem que chegar a todos e não apenas àqueles que eu quero ver salvo. Que o seu amor tem que se refletir a toda a humanidade e não apenas àqueles que me agradam ou àqueles que me amam. O grande peixe veio então para salvar Jonas, não para matá-lo, restaurar o seu altar de oração, restaurar o seu altar de adoração. O grande peixe está sob o controle amoroso de Deus, amém? Eu ouvi certa vez um pastor contando, e foi um fato, de um familiar dele, um jovem de pouco mais de 30 anos, acometido por uma enfermidade gravíssima, e esse jovem era um servo de Deus fervoroso, e orava pela vida do seu pai, e dava testemunho à vida de seu pai, e o seu pai se apegou muito a ele nesse tempo de tribulação, nesse tempo de luta, nessa enfermidade, e aquele jovem, mesmo no leito, falava do Senhor com ousadia, com alegria, mostrava ao pai a necessidade do pai colocar a vida no Senhor. E esse pastor disse que esse jovem faleceu, mas que o pai se converteu e se tornou um servo do Senhor tão fervoroso, tão apaixonado por Jesus. E aquele pregador dizia que aquele jovem, passando pelo grande peixe, ele foi salvo e salvou seu pai. Muitas das tribulações que nós passamos não refletem só a nós, irmãos, mas vão abençoar outras vidas também. Deixa Deus te usar. Não discute com Deus, ou não entra em litígio com Deus, não entra em contenda com Deus, não, de verdade. Aquieta o teu coração, não questiona Deus, por que, Senhor? Não mereço. Olha, deixa eu te perguntar, Jesus, ele compara a aflição que Jonas passou com a aflição que ele passou na morte. Assim como ele vai fazer essa ilustração, ele vai falar de Jonas, assim como Jonas ficou 3 dias no grande peixe, o Filho do Homem vai passar também na sepultura. Então, se nem mesmo escuta o que Deus diz no teu coração, texto bíblico, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Jesus não foi poupado do grande peixe, mas por manter o seu altar de oração, por manter o seu altar de adoração, por manter todos os propósitos intactos, ele foi trazido à ressurreição e continua reinando portentosamente. E ele espera que você, passando pelos grandes peixes dessa vida, também possa continuar firme, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Toma posse da sua vitória. Levanta a tua cabeça e caminha em o nome de Jesus. Vamos caminhar, irmãos. Caminhar, igreja. Porque aquilo que somos e temos não é nosso, para a gente fazer birra com Deus, ou com a igreja, ou com o pastor, ou com qualquer pessoa que seja, e achar que eu detenho alguma coisa e eu posso omitir aquilo que eu tenho, porque você pertence a Deus. Se você é dele, você pertence a ele. Só se toma posse, se apropria, é a palavra que eu estava procurando, só se apropria de si mesmo aquele que ainda não conhece o Senhor. Porque aquele que conhece o Senhor vai se posicionar como uma vida totalmente entregue à disposição exclusiva do Senhor. Que Deus te abençoe.